Oi, gente, boa noite. Boa noite, a Rose, Cláudia. Cláudia passou rápido. Comprei o curso da Coelhadona, estou amando, Fátima. Ai, Fátima, legal, gostei do feedback. Gente, ó, vamos começar já falando um pouquinho. Eu vou fazer uma introdução da nossa aula de hoje. Deixa eu entregar aqui o celular. Ó, boa noite para todo mundo. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Eu vou começar fazendo a introdução do que a gente vai fazer hoje. Falar um pouquinho de como vai ser os moldes. Aí depois eu só vou repetir tudo isso lá no finalzinho, tá bom? Para não ter toda hora que alguém entrar. E os moldes? Isso, vai ficar gravado, não vai ficar gravado. Berarê, barará, tá bom? Pra gente ser mais dinâmico. E vou vender um pouquinho meu peixe também, né? Porque afinal, estamos aí. Ó, vamos fazer a live de hoje, o coelhinho. Tá? Eu pensei num coelhinho bem fofinho pra fazer pra criança mesmo, assim, pra uma bebezinha. Pra crianças pequenas, né? Assim, sei lá, até 3, 4, 5 anos. Eu fiz esse daqui, foi o primeiro que eu fiz. Olha o tamanhinho, tchuquinha, bem pequenininha. Eu fiz isso daqui porque foi o meu primeiro teste e eu fiz ele em linho, gente. Que maravilha fazer bichinhos em linho, né? É uma textura muito gostosa desse linho. Só que assim, eu fiz ele pequenininho, com vestidinho. Vou contar uma coisa pra vocês. Na verdade, eu fiz ele, inclusive fiz em linho, porque eu ia bordar, não ia colocar um vestido. Eu ia fazer um bordado bem bacana, que eu queria bordar. Porque agora tá na moda, né, esses bichinhos bordados e tudo mais. Então eu queria fazer bordado. Só que quando foi no final de semana que eu comecei a fazer isso daqui, eu tava com muita dor nos dedos. Muito mesmo, você tava com dor na junta dos dedos. Então se eu fosse me propor a bordar realmente, eu ia acabar piorando mais ainda a minha situação das dores. Então aí eu, não vou bordar. Só fiz mesmo um bordado do roxinho, que ficou bem bonitinho, né? Mas aí tô falando isso porque pra dar ideia, de repente se alguém aí gosta de bordar, já borda, tá querendo se aventurar, fica um espaço bem grande pra bordar, né, o corpinho dele no caso. E esse daqui ele tá bem piquitito porque foi o meu teste e eu tava fazendo ele em linha, eu tava com medo de errar, então eu fiz ele menorzinho. Como esse daqui saiu bacana, gostei do resultado e tudo mais, eu aumentei um pouquinho, que foi esse daqui. Aí eu fiz uma versão pra menininho. Aí, de novo, tava querendo muito bordar, e eu falei assim, não vai dar pra bordar. Aí eu lembrei, poxa, fazer, era a rainha da aplicação, né? Porque eu comecei com artesanato, o meu maior, o meu maior trabalho com artesanato era fazer aplicações, fazer aplicação em tudo, em bolsa, em blusa, em tudo. Eu adorava fazer aplicação, né? O nosso pet apliqué. Aí, o que acontece? Eu fiz essa aplicação aqui, porque eu não queria colocar uma roupinha nele. Eu fiz essa aplicação aqui, tá? E, inclusive, eu não vou ensinar essa aplicação, até porque é bem basiquinho, gente. Mas eu tô deixando lá no molde pra vocês essa aplicação aqui que eu fiz no meu, para caso queiram fazer, possam fazer, tá bom? Se de repente alguém tá zero de aplicação aqui, nossa, eu não sei nada de aplicação. Aí depois me dá um alô que aí eu dou pelo menos uma introduçãozinha, tá bom? Mas é uma coisa bem básica. Tendo o desenho, aí dá pra gente se virar, tá bom? Aí eu fiz aqui um bordadinho. Foi o máximo que eu consegui fazer de bordado foi o rosto. Eu tava com muita dores na mão. E aí fiz um bordadinho aqui, tá bom? Só que assim, eu amei esse tamanho. Olha a diferença, né? A diferença desse. Esse daqui ficou meio molinho as orelhinhas, porque eu não botei manta acrílica. E nesse daqui eu coloquei manta acrílica, tá? Então, olha a diferença. Então, a gente vai fazer o tamanho esse aqui. Esse aqui que nós vamos fazer, a menininha, com esse vestidinho e tudo mais. Só que nesse tamanho. E o molde também tá desse tamanho, tá? Porque é melhor de trabalhar. Até se você for fazer um bordado, aí ele fica com uma área maior, uma aplicação. E aí eu vou contar pra vocês, gente. Dá uma olhada no Pinterest, porque tem tanta aplicação bonita pra colocar. Então a gente tem que ser bem criativo nessa hora. Eu sempre falo pra vocês, o material mais importante da peça é a gente estar desenvolvendo a nossa criatividade.
Outra coisa que eu queria mostrar pra você, gente, é as bonecas novas da aula que eu tô lançando, tá? Que são duas bonequinhas, né? No caso aqui a Dora, deixa eu mostrar pra vocês, tirar ela aqui do suporte. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. A minha Dora, essa daqui é a Dora. Não é a Dora Aventureira, tá? Porque meu marido tirou muito sarro de mim, dizendo que era a Dora Aventureira. Não é a Dora Aventureira, gente. Olha, a minha bonequinha. Devolvi o celular aqui pro menino. Tá, olha que fofa. Vou dar uma viradinha pra vocês verem. Levanta. Essa aqui é a Dora, a minha menina cogumelo. Ah, tá, lembrei que eu tô com a câmera bem baixa, né? Olha. Isso, essa altura. Tá bom? Aqui é o chapéuzinho dela de cogumelo. Olha, eu vou tirar o chapéuzinho pra vocês. Olha que lindo o chapéu. Tá? Olha o cabelinho dela. É um cabelo bem diferente. Como eu tô nesse momento cabelo de tecido, então eu fiz um cabelo de tecido com uma proposta bem diferente da boneca Joy que eu fiz, né? Mas tá bem legal, eu amei esse resultado. Aí aqui você pode tanto fazer ela assim, né, uma boneca comum, como pode fazer ela uma menina cogumelo. Olha que linda. Então na aula tem a Dora com essa roupa, tá? Com esse cabelo que eu tô ensinando lá. E tem a outra, que é a Duda, a irmãzinha dela. Vou botar você aqui, vou trazer a Duda. A Duda, ela tá com um cabelo de lã, é uma lã bem acessível, uma lã bem facinho de encontrar e é uma lã baratinha, assim, comparado às outras lãs que eu andei dando uma pesquisada, ela é bem baratinha. É uma lã bem fácil de encontrar, bem fácil de trabalhar e eu tô ensinando. É lã, que é um material que a gente já conhece, já tá com um certo costume. Mas a técnica para colocar esse cabelo é um pouquinho diferente, dei uma inovada também. E o bacana é que a forma de colocar esse cabelo, depois que você colocou o cabelo, aí você vai fazer o corte para fazer um penteado, né? E aí você pode fazer outros penteados nela. Você pode colocar ela com um chanelzinho, né? Enfim, você pode brincar um pouquinho de cabeleireira e tá fazendo aí outros cortes para essa boneca, tá bom? Aqui ela tem esse vestidinho lindo e esse avental aqui. Dá para usar só o vestido, né, gente? Ou aí com o look completo. Um detalhe sobre essa aula, tá? Eu não ia ensinar, gente, fazer um calçado para essa aula. Na realidade, eu encomendei essas botas belíssimas da Viviane, tá? Eu vou deixar o contato dela. Eu encomendei com ela, que eu achei muito fofo. E hoje em dia tá todo mundo aprendendo a fazer sapatinho de boneca. Só que eu confesso que eu fiquei um pouco de preguiça de aprender. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou encomendar. Encomendei o sapatinho. Olha que coisa mais linda, tá? Dei pra ela lá a numeração e ela fez pra mim e tal, chegou aqui. Detalhe, ela também tem a apostila ensinando, quem quiser aprender. E esse sapatinho aqui é feito com aquele molde de resina. E aí eu achei um pouco mais complicado até de ensinar isso para vocês, porque nem todo mundo tem essa chance de sair comprando tudo para fazer uma peça, né? Aí depois de muito pensar, eu falei assim, não, eu vou ensinar um sapatinho sim. Esse sapatinho aqui que tá na Dora, que também é uma botinha, foi eu quem fiz. E tá lá na aula como bônus, como fazer, tá? É um materialzinho mais acessível e ele não precisa de aquele molde de resina e nem daquelas ferramentas. Por que isso? Porque nem todo mundo tá podendo começar a fazer tudo de uma vez só. Tem muita gente começando na bonecaria agora, né? Então tem que começar aos poucos. Então, para isso, eu tô dando aí a opção dessa botinha, que ela é muito fácil de fazer, eu adorei, porque ela é bem rapidinha de fazer, bem prática, tá? Aqui eu botei botãozinho de tic-tac, que é uma coisa bem fácil, acessível, mas dá pra colocar velcro aqui, tá? Pra fazer o fechamento, enfim, é uma botinha mais fácil de fazer, ela é rapidinha e o material é bem acessível, tá bom? Então, tem lá na aula. Na aula, como bônus, tem a botinha, tem a bolsinha da Dora e tem o patinho que caiu bem aqui no chão ainda agora.
Deixa eu pegar ele aqui. Que ele fica aqui na mãozinha da Dora, olha. Vocês estão vendo? Inclusive, por conta desse pato, nasceu o outro pato grandão, porque meu filho queria um pato maior e tal. E aí, eu acabei fazendo um pato gigante. Tá bem ali? Pega ali pra mim, por favor, pra me mostrar também. Tá? Então, assim, ó. A aula da Duda e da Dora já está disponível lá no Hotmart, com acesso imediato e vitalício. Vai poder assistir quando quiser, quantas vezes quiser, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tá? Vai estar lá. Ensinando as roupas, a boneca, as técnicas de cabelo e tudo mais, que vocês possam estar aí aprendendo nessa aula. Contando também com a minha ajuda via WhatsApp, porque lá eu respondo mais rapidinho, mais imediatamente, tá bom? Lá aqui no meu perfil também tem o link para essa aula. Quem quiser comprar a aula já está em promoção. Mas depois me dá um alô, já que eu vi a live e quero comprar a aula, porque eu vou te dar um desconto maior, tá bom? Depois eu vou te dar um cupom de desconto para poder comprar a aula, certo? Então, também foi lançada esse mês ainda, foi no início do mês, essa aula aqui desse patinho. Muita gente me perguntou, eu falei assim, não, eu vou aproveitar e vou mostrar esse patinho aqui. Esse material aqui é em Velboa, tá? Mas eu até fiz um vídeo que tá ali no meu feed do Instagram, que eu fiz ele de tricoline, nosso bom e maravilhoso tricoline. Dá pra fazer? Dá sim pra fazer e fica belíssimo. Eu fiz um, só que não tá aqui no ateliê, porque eu fiz pro meu filho, que ele é alérgico. E daí eu fiz ele de tecido, no caso de algodão, né, tricoline, que pra ele é melhor, porque ele tem alergia a poeira, essas coisas. Quer ir pegar? Pega lá pra me mostrar pras meninas, tá? Então também tá ainda essa aula em promoção, tá bom? Aí no meu perfil do Instagram você vai ter um link, aí você vai direto pra lá e já vê as aulas, tanto a aula da Dora como a aula do Patinho tá lá. E só lembrando, até o dia 6 de março, todas as aulas que tem peças para Páscoa, gente, estão de promoção, tá bom? Eu até agradeço muito, a gente comprou aula, foi uma muvuca no dia que eu lancei, foi muito bom. E aí as pessoas estão comprando agora aos poucos, mas só lembrando, não esqueçam, para depois dizer, perdi, tá? Todas as aulas que tem peças para Páscoa, a Lola, né, não é Lola, a Coelha Dona, que é um fenômeno de venda. Ai, gente, tão feliz. Tenho mais de 200 alunas nessa aula. Tava com 250 a última vez que eu olhei. Tá? E aí eu agradeço a todo mundo que tenha comprado essa aula. Olha, é esse aqui o patinho do meu filho, olha, que eu fiz ele em tricoline. Vocês estão vendo? Olha, tá? É tricoline. E é um tricoline lindo, gente, porque ele, apesar de ser branco, ele tem uma textura, né? Uma estampa, né? E ficou muito bonito, tá? Gente, meu filho tem 9 anos, vocês acreditam que fez sucesso com ele, esse patinho? Ele adora. 9 anos não, o menino tem 10 anos, que ele acabou de fazer 10 anos. Mãe não quer que cresce, né? Então é isso, tá bom? Então vamos começar, porque eu acho que já deu tempo do pessoal chegar por aí. Então vamos começar aqui, eu vou trazer a câmera aqui, posicionar a câmera. Olha, gente, vamos começar aqui pelas partes menores, tá? Quem já fez aula comigo, tanto a aula paga quanto as aulas free, sabe que os meus moldes, eles têm uma seta, certo? Pra quê? Pra gente posicionar esse daqui paralelo com a orelha do tecido. Olha, gente, aqui eu tenho aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, orelha do tecido, isso aqui. Normalmente a largura é isso aqui, a altura pra cá, e aqui nas larguras eu tenho isso aqui. Esse tecido aqui é de algodão, tá bom? Eu tô usando o do Fernando Maluin, que é um tom de pele mais escuro, mas dá pra usar o tricoline, dá, olha, esse aqui é tricoline, que eu usei, um tricoline estampado. Esse daqui é um tricoline estampado, tá bom? Porque eu queria fazer um todo marronzinho. E daí eu usei o algodão, aquele tom de pele mais escurinho. Se eu não me engano, esse é o 5, se eu não me engano, tá? O tom número 5. Então vamos lá, o que eu vou explicar aqui para os bracinhos? A gente tem a seta, aqui a posição do tecido, a orelha, né? A lateral, então eu vou colocar aqui. Vou pegar aí uma caneta fantasminha
E, por exemplo, aqui eu risquei com uma cor bem escura, no caso, ou o azul ou o roxo, a caneta fantasminha roxa, dá para riscar esse tom aqui, que fica bem vivo, tá bom? Posicionei aqui, risquei, aí virei aqui, risquei uma segunda vez, tá? Aí presta atenção que no teu molde tem essa marcaçãozinha aqui, o que eu faço? Pego uma agulha grossa e dou um furo, ó. Aqui e aqui, tá? Porque daí eu vou fazer uma marcação assim, ó. Aqui e aqui. E aí eu faço... Aqui o meu não vai aparecer tanto. Porque eu já passei cola aqui. Aqui vai ser a abertura, porque a gente vai costurar aqui todo em volta. Eu não vou deixar a abertura para essa peça. Então, aqui eu vou fazer uma abertura. Então, nessa abertura, o que eu vou fazer? Vou pegar cola pano. Pode ser outra marca, tá, gente? Eu só tô mostrando aqui porque é o que eu uso, essa cola pano da Glitter. Aí, eu pego aqui, dou um pontinho e arrasto nessa marcação. Vou fazer isso dos dois lados. Pra que isso? Na hora que eu cortar isso aqui e for desvirar a peça e for encher a peça, essa cola não vai deixar esse pano ficar esgaçado, nem ficar desfiando. Fica uma coisa legal, tá? Vou mostrar aqui um que eu já enchi, ó. Tá cheio já aqui, ó. Abri, ele não desfiou, ele não esgaçou, ele fica normal. Só com a abertura que a gente precisa. Então, aí o que você vai fazer? Você vai riscar 2 vezes, tecidinho dobrado, aqui o meu já tá costurado. Vai costurar com todo esse entorno aqui. Vou desmembrar aqui. E olha, é o seguinte, passou a cola pano, espera secar, tá? Não vai querer cortar com ela ainda meio molhadinha, porque aí não vai dar certo. Ó, você passa a tesoura de picotar em toda essa volta aqui. Aí, aqui eu vou pegar aqui, ó, só um tecidinho, sem pegar o tecidinho de baixo. Desse jeito, ó. Pego a minha tesoura e dou um pique aqui. Aí, dei um pique, enfio aqui a pontinha da tesoura e faço o corte. Eu gosto de desvirar com essa pinça, que é o que eu uso. Eu acho que quem já me acompanha há um bom tempo sabe. Agora, dá pra usar um cabo de pincel, dá pra usar o vira-boneca, tá bom? Que tudo é uma questão de preferência e também aquilo que a gente tem à mão, né? Como eu tenho essa pinça, eu gosto de usar a pinça. Já acabei me habituando. E aí, ó, é só desvirar, ajeitar aqui a costura, ó, com a própria pinça aqui, ó. Você ajeita as costuras, ó. Vai desvirar um lado, vai desvirar o outro e dar uma passadinha. Aí, mostrar aqui pra vocês, olha. Eu desvirei e ela não desfiou, não deixou o tecido desfiar, tá vendo? Se eu não tivesse passado a cola aqui, ela já tinha desfiado. E aí, quando eu fosse encher, ia desfiar mais ainda. Aí, o que você vai fazer? Vai encher a peça, gente. Muito facinho de encher o bracinho. Como vou fechar essa aberturinha aqui? Bom, você pega uma linha, agulha, aí aqui eu tenho uma abertura. E aí, eu vou fazendo aqui uns pontos, tipo zigue-zague. Agora, tem que apertar aqui, mas não pode puxar muito. Só o suficiente para fechar aqui a abertura, olha. Aí, aqui eu vou dar um pontinho de arremate. E aí, acabou. Bom, feito isso aqui, você vai fazer no outro bracinho também, tá? Eu já tenho aqui adiantadinho 2 bracinhos. E aí, detalhe, gente, nada de fazer aquele bracinho muito gordão, cheio de enchimento. Observem, ó, que ele não fica grossão, tá bom? Ok? Então, fica assim. Aqui os bracinhos, eu já tenho eles devidamente prontos, tá bom? Então, agora eu vou para as orelhas. A orelha é esse molde que eu tenho aqui. Ele tem a minha seta, olha. Então, eu coloco ele dessa forma, no tecido. Olha aqui,
Aquarela do tecido. Detalhe, eu tô aqui, ó, risquei. Aí eu cortei isso aqui com um tecidinho dobrado. E aqui eu tenho manta acrílica. No primeiro que eu fiz, eu não coloquei manta acrílica, aí a orelha ficou meio mole, ficou meio caída, não ficou legal. Se eu fosse bordar, por exemplo, não ia ficar bacana, tá? Então, o que que acontece? Coloquei a manta acrílica. É claro que você vai fazer isso daqui 2 vezes, tá bom? Porque são 2 orelhinhas. Vai costurar toda essa volta aqui e aqui vai deixar aberto. Tá bom? Então, eu vou fazer, ó, passa a tesoura aqui, ó, e vai recortar em toda essa volta aqui. Eu já tenho um aqui cortadinho. Dessa forma, ó. Vai desvirar? Presta atenção. Você vai desvirar aqui entre um tecido e outro, tá? Ó. Aqui eu tenho tecido, tecido. Nunca pegue aqui tecido e manta acrílica. Que daí você vai desvirar errado. Como tem a manta acrílica aqui, vai ficar um pouquinho grosso, mas ele vem tranquilo, ó. Quer dizer, não tão tranquilo, né? Ó, ele fica meio amassadinho. Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Às vezes a gente coloca a manta acrílica aqui, aí leva no ferro pra manta acrílica grudar, né? Não façam isso, tá? Às vezes quando a gente faz bolsa, essas coisas, aí quando a gente vai colocar lá, a gente, né, já passa ferro para grudar no molde que a gente recortou no tecido. Aqui não façam isso. Por quê? Porque você vai desvirar. Aí quando você for... Deixa eu só dar uma dica para vocês. Opa, algum barulho aí. Então, quando você for desvirar, ele vai ficar muito feio. A manta acrílica vai ficar bem amassada. Não vai ficar legal. O que que você vai fazer? Você vai desvirar, você vai dar uma ajeitadinha aqui, ó, nas costuras, né? E só depois disso é que você vai levar no ferro. Mentira, você ainda vai ajeitar essa pontinha aqui pra dentro. No molde tem aqui, ó, essa marcação, tá? Então, aqui você vai pegar aqui coisa de 1 centímetro, gente. Vai botar aqui pra dentro essa pontinha. Aí a gente vai arrumar aqui isso. Arrumou. Tá vendo? Aqui com o agulhão a gente ajeita. Dobra bonitinho. Aí sim você leva no ferro. Vai ficar assim, ó. Bem arrumadinho, passadinho, ó. Certo? Essa manta pode ser a manta R1 ou a R2, tá? Aqui a minha é R2, ela ficou bem grossinha. Gostei bem do resultado, mas pode ser a R1 também, tá bom? Que você tiver aí. Vamos lá pro... A orelhinha já tá pronto. Vamos lá para o corpo. O corpo é bem simples. Aqui eu tenho o corpo, eu tenho essas marcações aqui que é do bracinho. Tem essa marcação bem aqui que é da abertura que a gente vai ter que deixar. E eu tenho essa marcação aqui que é da orelha, tá bom? Então, aqui eu vou colocar, posicionar no meu tecido. Aqui eu esqueci de colocar uma seta nesse meu coelhinho, mas ele tem, tá? Lá no de vocês. Que de vocês já, quando eu ponho lá, já vai automático meus moldes. Então, essa seta aqui, gente, tem que ficar paralela, ó, com a orelha do tecido, ó. Aqui. Opa, tô indo muito pra lá, né? Então, vamos pra cá, posicionar, pronto. Tá vendo? Olha, aqui a orelha do tecido. Aí, riscou toda em volta, deixou aqui a marcação pra abertura. Aí, vai passar a costura, olha. Não vou mostrar a parte dessa costura aqui, que é a coisa mais simples do mundo. Vai costurar bem em torno, ok? Costurou, aí o que você vai fazer? Vai recortar. Agora sim, a gente vai deixar aqui uma margem nessa parte, porque depois a gente vai precisar para poder fazer o ponto invisível aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui, vou dar um pique. Aqui, eu vou cortar com a tesoura de potar para fazer logo o acabamento. E aqui nessa volta todinha, eu vou passar mais próximo da costura. Aqui, ó, nas perninhas, eu vou passar direto, tá? Ainda não vou cortar aqui. Aqui, para tomar bastante cuidado, eu vou primeiro passar a tesoura normal. E daí eu venho, ó, com a tesoura aqui.
Bem aqui nessa curvinha, que ela é bem mais fechadinha, a gente ainda dá uns piques bem petititos, que é para na hora que a gente desvirar essa peça, essa parte aqui ganhar bem flexibilidade, tá? Essa parte aqui do tecido, da costura. Para desvirar aqui, melhor você pegar pelas pernas. Esse tecido aqui, ele é bacana porque ele é bem grosso, mas tudo para desvirar com ele é um pouquinho mais difícil. Ele é mais encorpado, esse tecido que é para fazer corpinho de boneca. Mas eu acho que os tecidos mais escuros, eles são mais encorpados do que os mais clarinhos. Aí aqui vai ajeitando as costuras. Olha, presta bem atenção. Aqui, como a gente vai fazer um ponto invisível bem aqui, aí você dá uma boa arrumadinha nisso daqui, porque aí você vai levar no ferro para passar essa peça antes de encher. E aí passa bem o ferro aqui para ficar bem vincado isso daqui, porque aonde ficar vincado é onde a gente vai passar os pontos. E isso vai te ajudar a você saber aonde que você vai passar a tua agulha aqui para fechar a abertura, certo? Então, dá uma boa passadinha para a gente poder trabalhar com isso daqui. Essa peça não é difícil de encher, tá bom? É uma peça bem fácil de encher. A única dica que eu vou dar, e eu não vou encher ela aqui, é começar a encher pelas pernas. Você vai encher uma perninha, que é essa aqui que tá mais distante da abertura, ó. Aqui eu tenho a abertura. Então, eu começo aqui por essa, que tá mais distante, aí depois eu venho pra essa, e daí eu vou subindo aqui com o enchimento, certo? Não é uma peça difícil, e nem vai muito enchimento. Eu já tô com uma aqui, olha, pronta. Só vou dar uma dica. Antes de encher essa peça, você pega lá o teu molde. Aí a gente tem essas marcações do braço e essas marcações aqui da orelha, tá? Então, você pega aqui, posiciona, centraliza. E aí, você faz as marcações. Eu tenho aqui a marcação da orelha, eu tenho aqui a marcação do meio da peça. Então, eu vou fazer aqui a orelha do lado e a outra orelha, e a orelha aqui, e a marcação do bracinho, de um lado e do outro. Faz isso aqui, essa marcação, antes de encher, porque aí depois que estiver cheio, ela vai te ajudar na hora da montagem da peça, tá bom? Eu já tenho um aqui cheio, ó. Aí eu tenho aqui as minhas marcações, olha. Agora, é claro, né, a gente faz isso de caneta fantasminha, porque depois, quando acabar aqui a coisa da montagem, você passa o calor do secador, tá? Pega o secador de cabelo e passa aqui, que é pra sumir as marcações, tá bom? Ó, fica assim a nossa abertura, vejam bem, tá bom? Aí aqui, ó, ficou bem vincado o meu ferro, ó, tá? De um lado e do outro. E o que eu vou fazer? Vou fechar, pegar aqui uma agulha, uma linha, e aí só uma dica. Melhor coisa é fazer com uma perninha só na agulha, que tem duas, vou tirar aqui, ó, uma perninha. Outra coisa, eu uso essa linha aqui, que ela é um pouco mais resistente, não é que ela não quebre, tá? Ela pode quebrar? Pode, mas ela é bem mais difícil de quebrar e também não tenta puxar ela, porque ela pode cortar a sua mão, tá bom? Pra fechar aqui o pontinho invisível, eu sempre gosto de entrar aqui um pouquinho antes da abertura, porque daí eu vou esconder o meu nó. E eu começo o meu ponto um pouquinho antes da abertura. Aí é aquela coisa, não sei fazer ponto invisível petitito, não se estressa. Faz pontos grandes mesmo, para fechar essa peça, e depois você vai voltar entre um ponto e outro, para poder fazer, deixar bem fechadinho, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu tô pegando de um ponto para outro, coisa de meio centímetro. E depois eu volto e vou deixando mais fechadinho. Só tem um detalhe aqui, tá? O que pode acontecer? Na hora que você estiver fechando, você pode sentir que tá faltando enchimento. Aí você vai vir aqui com mais enchimento pra colocar aqui. Eu tô até sentindo que tá faltando um pouquinho de enchimento, ó. Vocês estão vendo? Olha, o meu
Minha pinça, ela tá entrando bem, ó, e tá bastante espaço. Vai ficar bem, ó, fofinho aqui. Me dá um pouquinho de enchimento. Cuidado aqui com a linha, então você tem que segurar a linha. Deixa eu tirar isso daqui. E aqui, ó, eu vou colocando o enchimento. E aí eu vou fechando. Se eu sentir que precisa mais, coloco mais. Ainda dava para colocar mais um pouquinho de enchimento aqui, olha, gente, ficou... Ah, achei meu agulhão. Isso aqui, não é meu agulhão, mas já serve. Ó, como eu fechei aqui com os pontinhos maiores, e aqui vai ficando, às vezes, sem um pouquinho de enchimento, para você também não ficar tacando enchimento aqui, você pega um agulhão, isso daqui é do Vira Boneca, é aquele último... aquele último palitinho que é bem fininho, aí em vez de ser um palito, é uma haste de metal, tá? Aí você vem aqui pela abertura, ó, e vai fazer isso, vai trazer o enchimento mais aqui para essa área. Porque daí você arruma isso aqui. Porque também você fica, às vezes, colocando enchimento, coloca enchimento, coloca enchimento. E aí, quando vê, já tá aquela bolota. Essa peça aqui não é para ficar uma bolota, aquela coisa muito cheiona, tá? Só mostrando aí essa dica para vocês. E aí, olha só, como eu passei aqui pontinhos maiores, aí agora eu vou voltando entre um ponto e outro para fechar mais essa abertura. Olha que eu já tô chegando aqui no final. Aí que eu vou dar um arremate só. Aí eu vou mais aqui, saio com a agulha, ó. Puxo aqui para a linha sumir. Tá? Dá uma apertadinha assim na peça, ó. Vou dar uma distribuída aqui nesse enchimento, tá? Essa peça não é para ficar gorda. Essa peça é para ficar uma pecinha mais achatadinha. Até porque se o teu objetivo for bordar aqui, vai ficar melhor de bordar. Então, a gente já tem um corpinho. Vamos fazer aqui o rostinho dela. O rostinho é o seguinte, eu coloquei aí no molde que você vai receber esse rostinho, tá? E coloquei o rostinho do menininho, que é esse daqui, que é um pouquinho mais diferente. Esse bordadinho aqui, ele é mais demoradinho de fazer, tá? Mas é também bem facilzinho, não é muito complicado, não. Mas eu vou fazer esse aqui da menininha para combinar aqui com o rosinha, olha. Aí, como é que você vai aplicar? Bom, tem duas coisas que você pode fazer para aplicar esse roxinho aqui. Primeiro, é pegar lá o molde que tem o roxinho, aí coloca um pedaço de papel manteiga, isso aqui é aquele rolo de papel manteiga que a gente compra no supermercado, tira um pedacinho, coloca, aí pega um lápis 4B, um grafite 4B e faz bem a marcação desse roxinho aqui. Aí eu risquei aqui desse lado, aí eu vou posicionar aqui, ó, presta atenção. Tenho aqui a marcação do meio, posiciono aqui, né? Vou colocar aqui, ó, posicionar, encontrar aqui o meio da peça, só posicionar aqui de um lado e do outro para ver se ele vai ficar realmente no meio, tá? Você pode colocar mais alfinetes aqui para poder ficar bem fixo isso daqui e não ficar saindo do lugar enquanto você vai fazer a marcação, ó. Tá vendo? Aí você vai pegar um lápis e vai riscar aqui. A história do decalque. Acho que quem já fez aula comigo já aprendeu a fazer isso daqui. Aí aqui do lado do roxinho vai ficar o quê? Vai ficar aquela marcação levezinha, o suficiente para a gente bordar, ou então fazer o roxinho pintado, né? No caso, vai fazer o risco aqui do olhinho com uma caneta Micron, que é o que eu recomendo. Vai fazer aqui o contorno do narizinho com a caneta Micron e o meio aqui você vai pegar a tinta e aí vai fazer
né, ao preenchimento do narizinho com a tinta. Não pega a tua caneta e vai lá, porque aí é um gasto, tá, gente, desnecessário. Fora que a caneta Micron, ela deixa uma tintura assim meio opaca, e aí não fica legal. Bom mesmo passar a tinta mesmo pra tecido, tá bom? Que daí fica melhor. Você dá pra usar a caneta Micron pra fazer os contornos, ok? Bom, mas aqui como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse roxinho aqui com as marcações, tá? Que eu vou dar pra vocês agora, só pra vocês entenderem como é que eu faço, que eu já nem uso mais tanto o decalque. Deixa eu só pegar a minha régua aqui, que eu esqueci de pegar. Eu uso muito essa régua aqui, gente, olha. É uma régua que tem vários círculos, tá? Olha, pela internet você encontra fácil isso aqui pra comprar. Então, aqui que eu vou fazer, eu vou pegar a fita métrica, vou achar a posição aqui do meio, ó. E vou achar 7 centímetros. E aqui eu vou riscar meus 7 centímetros aqui. Você risca aqui, gente, com caneta fantasminha, tá? Porque depois a gente vai tirando aí o excesso do que vai ficando com o calor de secador. Acho que eu bati aqui na câmera, que ela deu uma vibrada. Aí você vai achar aqui o meio, ó. Você posiciona 0 aqui de um lado do outro, usando essa marcação. Aqui deu 14, então o meu meio aqui também é 7. Então, isso aqui é o meu meio, gente, ó. Tá? O meio bem aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Eu tenho essa marcação aqui do roxinho, tá? Eu até deixei também pra vocês essa marcação aí, certo? Então, aqui eu vou fazer a mão livre. O narizinho. Tá bom? Daqui do narizinho pra cima, coisa de 1 centímetro pra fazer esse olhinho aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha régua e vou ver qual é o contorno que eu posso usar pra fazer esse olhinho. Aí, eu vou pegar aqui 1 centímetro pra cima. E aqui eu tenho, entre um olhinho e outro, marcação, ó, 3 centímetros. Então, se aqui eu tenho 1 centímetro pra cima, aqui é mais ou menos o meio aqui do olhinho. Então, eu vou posicionar aqui, ó, 1,5 centímetros pra cada lado. Certo? Deixa eu marcar aqui, bonitinho, senão vai ficar torto. Então, aqui vai começar o meu olhinho. Aí, eu tenho essa aqui. Eu sempre olho o desenho, tá? E vou fazer aqui, ó. Aí, aqui eu faço os detalhes do olhinho. Tá vendo? Aí tem essa bochechinha aqui, que tanto você pode fazer ela bordada, como eu fiz a primeira, olha aqui. Eu fiz um bordadinho. Como você pode também, de repente, estar fazendo aí de quê? De blush, né? Pega lá o blush e passa aqui. Aí também vai ser uma questão de opção sua, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou ver qual é o círculo que eu usei. Eu usei o 20. Deixa eu ver, foi isso? Foi o 20. E aí, como é aqui embaixo do olhinho, deixa eu botar assim para poder ver melhor. Deixa eu botar um pouquinho menor. Aí, eu vou fazer o outro lado, deixa eu ver se vai ficar certinho aqui. Olhando aqui pra cima. Tá bom? Acho que eu faria um pouquinho mais embaixo, que eu acho que eu coloquei muito em cima. O bom de riscar com a caneta fantasminha é que depois eu posso apagar aqui um pouquinho. Com o secador, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer um bordado bem rapidinho para vocês só entenderem, tá bom? Como é que faz esse bordado, ó. Então, eu vou fazer o olhinho e
as bochechinhas e esse narizinho. Então, assim, eu vou sempre começar pelos olhinhos, pela bochechinha e fazer sempre o arremate aqui pelo nariz, porque o nariz eu vou cobrir tudinho, então eu posso fazer um arremate aqui. Então, eu vou começar por onde? Pelo olhinho, ó. Aqui, gente, eu tô usando uma agulha bem fininha e eu tô usando fio de meada, tá? Que normalmente eu faço um furinho pra ficar mais fácil do meu nozinho entrar. Ó. E daí eu vou dando uns pontinhos. Tá bem posicionado aí? Mais pra cá? Agora sim, eu tô dando até uns pontinhos grandes aqui, mas quanto mais o pontinho for pititito, melhor, porque fica mais delicado, fica mais bonito, tá bom? E também aqui a linha, eu tô usando até duas perninhas, mas normalmente eu uso só uma perninha na minha agulha, que é pra ficar um bordado mais delicado, mais suave. É uma questão de gosto também, né? Porque tem gente que gosta de bordados mais marcados. Aí também, se você gostar, paciência, né? Tá? Aí aqui, gente, ó, eu vou sair aqui no meu nariz, ó. Quando você for sair aqui, não sai muito perto do tecido. Dá uma boa voltinha aqui, que é pra linha não ficar aparecendo. Deixa eu ver se com essa linha eu consigo fazer esse outro olhinho. Só pra não ter que trocar de linha. Eu gosto muito de fazer rostinhos bordados, tá bom? Então, quem gostar também. Olha, aqui tudo eu tô fazendo meio que de olho, né? Mas, por exemplo, eu fiz um olhinho. Gente, quando eu for fazer o outro olhinho, pra não ficar esses detalhes dos olhinhos maiores um que o outro, eu sempre pego uma reguinha, vejo aqui quantos milímetros eu fiz de cada pontinho, que é pra ir repetindo lá e ficar tudo igual, tá bom? Eu sempre digo assim, não é pra ficar perfeito, é pra ter uma certa simetria. Quanto mais simétrico ficar o rosto, mais confortável vai ficar de se ver, de olhar, e daí fica mais bonito. Como eu tô fazendo aqui, gravando, aí tem algumas coisas que eu tô meio que pulando, mas aí eu tô deixando aí esse aviso pra vocês, tá? Vai fazer, faz um olhinho, dá uma verificada, qual foi o tamanho que você fez esses pontinhos aqui, né, dos cílios, tá bom? Pra ficar tudo certinho. Então, olha só, eu fiquei com os meus pontinhos aqui, tudo no narizinho. E agora eu vou bordar o narizinho. Eu esqueci de colocar aqui uma linha para fazer a bochechinha. Eu só coloquei linha marrom. Olha só, bochechinha. Como eu esqueci de botar uma linha aqui rosa, vou mostrar para vocês como eu fiz esse, ó. Tá? Eu fiz dessa forma aqui, ele entrelaçado, tá? Usando aqui o desenho redondinho que eu tinha feito com a caneta fantasminha. Se vocês quiserem fazer assim, façam. Se vocês quiserem fazer, dá pra fazer ele tipo a espiral. Vai fazer o contorno e depois vai fazendo uma espiral por dentro. Ou um monte de pontinhos. Aí também é uma coisa bem com vocês, tá? É uma questão de escolha, certo? Como eu esqueci de colocar a linha aqui, eu não vou nem fazer a bochecha. Aí eu vou fazer aqui só o narizinho, ó. Eu gosto sempre de começar, quando eu vou fazer narizinho, que eu vou preencher tudo, seja narizinho ou um olhinho, eu gosto sempre de começar pelo meio. Se você quiser começar pela ponta e indo na direção da outra ponta, tudo bem com você. Aqui é só uma questão de opção mesmo. A minha linha tá indo, o nó não tá querendo ficar. Pronto, agora ficou escondido o nó, tá vendo? Aí eu começo aqui pelo meio. E vou fazendo aqui o nariz. Não deixa a toalhinha de bordar enrolar, porque senão fica um ponto feio.
E aí, se você não consegue fazer também ele muito pertinho um do outro, vai fazendo. Aí chega lá do outro lado, aí vê que tem alguma parte ainda que ficou muito distante um do outro, e daí tu volta preenchendo mais as partes que ficaram faltando. Aqui já é a pontinha. Ó, terminei aqui um lado, aí eu vou fazer o outro lado. É um costume meu, toda vez que eu vou preencher, eu sempre gosto de começar pelo meio. Outra coisa, fez esse preenchimento aqui, se quiser, dá para fazer o contorno, vai fazendo os pontinhos, né? O ponto atrás foi esse ponto que nós usamos no olhinho, para fazer aqui o contorno do narizinho, se quiser também. Aí é uma questão também de opção de escolha, ó. Aí aqui eu vou fazer o último ponto. Como é que eu vou fazer o arremate, olha? Vou pegar aqui, opa, fazendo bobagem. Vou pegar aqui essa agulha. Eu gosto de abrir aqui, ó. Eu abro o bordado. Agulha, né? Isso é muito grande. Ó, abri aqui o bordado, tá vendo? Aí eu saio aqui aonde eu abro. E bem aqui eu vou pegar o tecido. Tem que tomar bastante cuidado para não pegar outra linha, tá? E vou fazer um arremate. Vou entrar aqui, bem próximo, e vou puxar. Vou tirar aqui logo a minha linha. E daí com a ponta da agulha, ó, eu dou uma arrumadinha aqui no meu bordado. Tá bom? Como a pessoa esqueceu de colocar a linha rosa para fazer a bochecha, eu não vou fazer. Esqueci de colocar, vou apagar aqui. Tá ligado aqui esse negócio? Tá. Aí dá pra fazer o blush aqui, tá bom? Se quiser. Ou, já sabe, faz espiral, faz ele todo entrançadinho ali como eu fiz, tá bom? Olha só como é que ficou. Bora colocar as orelhinhas. A orelhinha é o seguinte, é bem simples. A gente fez a marcação, só que a pessoa acabou de apagar a marcação, né? Ah, era pra me apagar só depois que tivesse colocado as orelhas. Ó, ainda tá, ó, a marcação ficou. Vou colocar aqui, vou posicionar os alfinetes para segurar aqui na ponta. E um outro alfinete aqui. Tá? Desse jeito. Só para segurar ali, e eu não ter que ficar segurando a orelha. Aí eu dou uma entradinha aqui, ó. Pra esconder meu nó. Opa, que eu tô encostando aqui na câmera. Aí eu vou entrar bem na ponta aqui da orelha. E vou fazer aqui uns pontinhos. Tipo ponto invisível. Aí você fez do lado da frente, vai fazer aqui no lado de trás. Que é pra ficar bem costurada essa orelha. A linha enrolou. Acho que a ponta ficou lá pra dentro. Ficou. Agora vai ficar assim. Aí, bem aqui na pontinha, eu vou fazer o arremate. Vamos pregar a outra orelhinha. Essa minha orelha ficou meio feia do jeito que eu preguei aqui. Ficou horrível. Jesus amado, agora que eu olhei. Olha, gente, vai fazer bonitinho, que nem eu fiz essa daqui, ó. Que eu fiz com calma, de boas. Olha, como ficou bem pregadinho, olha. Tá vendo? Que a gente vai fazendo na gravação, vai fazendo tudo doido, quer terminar logo, pra não ficar um vídeo gigantesco. Aí faz essas, como é?
Presepada. Essas presepadas. Eu ia dizer outra coisa, mas... O que tu disseste presepada, tudo bem. Gente, presepada, pra quem não sabe o que é um linguajar aqui da terrinha. Será que tem algum outro lugar que use essa expressão? A Pete fala presepada. Hã? A Pete é baiana e fala presepada. É, baiano também fala, lá na Bahia. Não, ela fala, né? É porque baiano também tem a sua própria língua, né? Baiano, mineiro, paraense. Ó, Mineiro? Nunca vi não, senhor. não. Gente, ó, faz a costura da orelhinha aí com bastante calma, bem bonitinho, tá? Porque aqui eu gravando, conversando, ainda falando Presepada. presepada, né? Pataquada. Aí a gente não costura direito. Essa segunda aqui ficou melhor costurada. Depois eu prometo que eu desfaço aquela costura e faço direito. Ó, vocês tomem cuidado que a linha pode enrolar. Quando a linha enrola, é bom a gente dar uma paradinha para desenrolar a linha. Porque se você não desenrola, ela vai enrolando e daí ela dá um nó. E aí é quando a gente às vezes perde o trabalho. Porque aí não tem como desfazer os nós. Às vezes a gente consegue, mas às vezes não. Tá? Então toma cuidado aí, nessa hora. Ó, gente, a arremate é uma coisa bem simples. Pega assim uma pontinha de tecido, 2 tramazinhas do teu tecido, sai com a agulha no mesmo lugar onde você já tinha entrado, tá bom? Só pra fazer o laço, ó. A linha tá dando um nó. Quando a linha dá um nó, meu Deus do céu, ela tá doida pra fazer lambança, ó. Aí eu vou dar um laço aqui, eu não vou dar nem 2 arremates, ó. Puxou. Aí quando você puxa, vai ficar aparecendo buraquinho. E aí é por onde você entra de novo. Entrou, olha lá querendo dar um nó. Olha lá querendo dar um nó. Ó, desfez um nó, tá vendo? Mas nem sempre a gente consegue. Aí você puxa, que daí o nozinho aqui, ó, ele sumiu. Desapareceu. Tome bastante cuidado aí com a linha, gente. Linha é um horror. Tirar aqui os alfinetes. Tirar aqui a bagunça. Olha, já tá com orelhinha, o rostinho aqui basicamente bordado. Ficou faltando só a bochechinha, porque eu esqueci de colocar uma linha aqui. Só tem linha marrom aqui na minha bancada. Não sei como foi pra esquecer. Então, fez isso daqui, vai colocar o bracinho. Só que antes de fazer o bracinho, a gente vai colocar o vestido, porque o vestido, ele é preso no bracinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui o vestido? Detalhe, gente, esse vestidinho aqui, eu fiz ele com soft, aquele tecido tipo uma pelúcia, ó. Tá? Que ele tem pelúcia dos 2 lados, é soft, tinha um pedacinho, eu usei. Então, dá pra fazer? Dá pra fazer, tá bom? Só usa o mesmo molde. Vamos lá aqui para o vestidinho, porque o vestidinho a gente tem que fazer. Aí, assim, como nem todo mundo tem soft, né? Eu fui fazer ele no tecido, que era pra testar, porque afinal, o nosso bom velho tricoline, ele é mais fácil de encontrar. Então, eu testei ele no tecido, ficou bom. Tá, olha aqui, deixa eu ver se eu coloco assim, né? Pra assim ficar melhor, né? Pra visualizar, não é isso? Ai, muito. Ó. Gente, tem o molde, tá? Olha, o molde do tecido. Só explicar o negócio do molde, que esse molde não coube numa folha A4. Então, lá no molde de vocês só tá uma parte assim, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá um molde e vai emendar pra fazer uma segunda parte. Tá bom? Fazer ele inteiro assim, certo? Ou então, risca ele no teu tecido, assim, ó. Aí faz a marcação aqui, né? No meio, deixa eu pegar a caneta fantasminha. E aí só dobra o molde pra cá, pra ter uma parte dessa. Só que tu vai riscar ele, gente, ó. Deixa eu colocar assim, não vai dar pra ver tudo, né? Deixa eu ver, ó, que o molde é grande. Mas só pra mostrar, tá? Olha, a gente tem a seta. Tem que ficar aqui paralela com a orelha do tecido. Deixa eu só atender meu filho. Fala, meu amor. Mãe, tu pegou meu pato?
Peguei o teu pato. Tu quer o pato? Queria dormir. Meu filho quer o pato, gente. Deixa eu só dar um tchau pro pato aqui. Diz tchau, gente. O pato vai dormir agora com meu filho. Tá indo. Tchau. Tchau, amor. Dá beijo na mãe. Dá beijo na mãe. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Vai dormir com o pato. Bom, vamos voltar aqui. Então, bom, ó. Riscou uma vez, vai riscar uma segunda vez e vai dar margem em toda a volta, tá bom? Dá uma margem em toda a volta. Aí, o que que aconteceu? Eu costurei aqui e costurei aqui, dando retrocesso sempre aqui no início e no final da costura, tá? Aqui nas pontas, ó, retrocesso. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai recortar bem aqui, ó. Esse vestido é bem facilzinho de fazer, não tem segredo não, ó. Eu vou fazer um corte aqui e um corte aqui, tá? Já vão entender o porquê. Aí aqui, nessa parte, eu vou tirar todo o excesso com a tesoura de picotar mesmo, ó. Aí aqui embaixo a mesma coisa. Olha, desse jeito. Por que que eu não tiro aqui? Porque aqui eu gosto de deixar essa parte aberta, porque eu vou fazer uma costura. Se eu deixar, cortar bem aqui, rente, tirar bem o excesso, fica aquela montoeira de tecido, que eu vou ter que costurar aqui uma ponta com a outra. Então, vai ser a junção aqui de 4 tecidos. Então, eu prefiro deixar isso aqui tudo aberto, que daí fica mais fácil de costurar, tá? Uma questão minha mesmo, eu gosto de fazer assim. Aí aqui tudo a gente deixa aberto, essas costuras. Aí abriu aqui, aí você vai desvirar essa peça, ó. Que é bem fácil de desvirar. Aqui eu fiz com um tricolinezinho estampado mesmo. Sem maiores questões aqui. Ó, vai ficar isso aqui, gente, vocês estão vendo? Agora presta bem atenção no que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer uma costura pra ficar um acabamento bem bonitinho aqui. Esse acabamento aqui, ó. Tá? Vai ficar uma aberturinha bem aqui. Que é do lado avesso do vestido. Isso aqui é o vestido, tá bom? Então, pra fazer esse acabamento, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Só que mostrar pra vocês. De um dos lados aqui, você pode fazer uma marcação para deixar uma abertura. Pode ser uns 4 dedinhos, não precisa ser muito. Aqui, vou deixar aqui. Tá? Então, aqui, ó, como isso aqui vai passar aqui do outro lado, eu gosto de deixar aberto. Porque senão, tu corta e fica aquela montoeira de tecido aqui. Então, deixou aberto, fica mais interessante. Aí, dá uma alfinetada aqui na peça. E dá uma verificada se os riscos, eles estão batendo de um lado com o outro, tá bom? Ó. Gente, eu não mostrei costura, né, do nosso coelhinho. Porque são costuras fáceis. Aqui também não deixa de ser uma costura fácil. Eu só acho que eu deveria mostrar aí para de repente quem tá iniciando, só para entender o que foi que eu fiz aqui, tá bom? Ali não, é só costurar em contorno do risco e pronto, acabou, não tem segredo, não tem mistério, é bem basicão. Aqui também não é difícil, é só para vocês entenderem, olha. Alinhei aqui as duas pontas, coloquei os alfinetes, fiz uma marcação aqui para deixar uma aberturinha para poder desvirar a peça. Agora eu vou levar lá na máquina. Eu só quero mostrar como é que eu vou colocar isso aqui lá na máquina para costurar, porque tem gente que, né, tá iniciando a vida da costura agora, tá bom? Então vou só posicionar a minha câmera aqui um pouquinho. Deixa assim, ó, mesmo.
o suficiente para ver. É uma costura rapidíssima. Ó, deixa eu só trazer isso mais para cá. É só para mostrar como é que eu vou colocar aqui, tá? Ó, pra assim, bem atenção. Pra costurar aqui, ó, aí eu tenho a marcação, que é desse lado. Vou tirar aqui um alfinete, ó. Vou trazer e vou colocar aqui. Deixa eu só pôr isso na minha cadeira. Toda fora de esquadro. Ó, posicionou aqui. Colocou a agulha bem em cima do risco, tá, gente? Ó. Bem simples. Não é complicado, tá? É que só acho que falando não ia dar pra entender. Tem que mostrar. Aí vai seguindo o risco. Vai trazendo aqui, arrumando o tecido, ó. Vai deixando aqui essas costuras abertas. Aí, quando eu chegar aqui no final, eu dei um retrocesso. No início, dá um retrocesso. E no final, um outro retrocesso. É uma costura bem basiquinha. Ela é rapidinha. É só pra você entender como foi que eu encaixei aqui pra costurar, tá? Essa parte aqui, tá bom? Vou trazer de novo aqui a minha câmera. Tesoura. Ó, eu vou cortar aqui onde eu deixei a abertura. Dei aqui um pique de um lado e do outro, tá vendo? E aí eu vou tirar aqui o excesso dessa outra parte. Ah, eu acho que eu quero mais água. Tô com sede. Olha, gente, tirei aqui todo o excesso, só deixei aqui essa parte onde vai ficar a abertura, tá? Aí o que eu vou fazer, eu vou desvirar, ó. Desvira. É bom levar no ferro para dar uma passadinha, porque fica amassadinho. Deixa eu beber uma aguinha. Gente, olha, fica a abertura, né? Como fazer aqui? Se você quiser fechar com ponto invisível, você fecha com ponto invisível. Se você quiser, você pode passar a cola pano aqui, ó, dar um pinguinho e passa a cola pano. Só tem um detalhe. Primeiro passa a peça, arruma ela bonitinha, passa para fazer a colagem aqui. Ou então nem cola, porque isso daqui vai ficar o quê? Pelo lado avesso. Eu já tenho um aqui pronto. E olha, a minha abertura depois de passada, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí eu poderia vir aqui, passar um pouquinho de cola pano e fechar. Só como isso aqui não é um boneco para ficar vestindo e tirando a roupa, veste a roupa, tira a roupa, veste a roupa. Não é um boneco para isso. Então, vai ficar escondido, né? Então, eu não vou nem me dar o trabalho de fechar, tá bom? Se você quiser fechar, beleza. Mas aí, ou faz com ponto invisível, ou passa colinha pano, que também tá tudo bem. Então, eu já tenho aqui meu vestido pronto. Aí, você vai enfeitar, e daí você enfeita do jeito que você quiser. Você põe uma fita pompom, põe uma rendinha aqui, olha. Eu só passei uma fita pompom bem práticozinho de costurar aqui na pontinha, na beiradinha. Tá bom? Aí é com você, o que você vai colocar, o que não vai colocar. Eu coloquei, além da fita pompom, eu botei um enfeitezinho de florzinha, que eu deixei aqui razoavelmente pronto, só pra mostrar pra vocês. E tem lá no molde essa florzinha, tá? Aqui a flor, você vai pegar e colocar no tecido, vai riscar uma vez e vai riscar com, quando for cortar, vai cortar com um tecidinho dobrado. A flor, eu usei um pedaço de manta acrílica.
E daí costurei aqui todo um contorno. Aí eu tenho aqui os 2 furinhos, eu furei, fiz a reta aqui e passei cola pano, tá bom? Vai fazer o quê? Vai recortar aqui todo o entorno. Vou cortar aqui para mostrar para vocês. Aí vai fazer que nem a gente fez lá no bracinho. Vai cortar aqui só por um lado para poder desvirar a peça. Aqui, como é menorzinha, você pega aqui com o alfinete, ó, para puxar aqui só um tecidinho. Que eu quero fazer essa abertura só no tecido aqui de cima. Aí fiz aqui uma abertura. Ó, e vai abrir. Essa aqui eu tô desvirando porque é a pecinha mais difícil de desvirar, porque por conta da manta acrílica, né? Que daí ela fica mais difícil de desvirar. Agora sim, aqui como eu falei, eu tô trabalhando com a manta R2, que é o que eu tenho aqui em casa. Então teve que ser ela mesmo. Se você tiver a R1, que daí ela é mais fininha na realidade, né? Ela é menos grossa, até porque ela tem resina só de um lado. A cola, no caso, né? E aí vai arrumando aqui esses cantinhos da flor. Aí arruma. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, que interessante, ó. Desvirei uma peça até razoavelmente difícil de desvirar. E o meu tecido não ficou desfiado, olha. Tá vendo? Ficou normal. Quando você for passar, aí que vai ficar mesmo, ó. Normalzinho, tá bom? Aí passa pra ficar assim, bem bonitinho. Passou aqui. Essa aqui é a flor, aí tem o miolinho da flor. A flor é a mesma coisa. Pega lá o molde, risca no tecido dobrado. E aí vai costurar em torno. Faz aqui a cola pano, faz o corte, desvira. Desvirou, acerta bonitinho, leva no ferro e vai ter o miolinho dessa forma aqui. Folhinhas a mesma coisa, ó. Eu tenho um molde, risca uma vez, risca 2 vezes. Isso se você quiser colocar uma folhinha só, tudo bem também, né? Aqui eu coloquei 2. Então, riscou uma vez, riscou outra vez, faz a cola pano aqui, costura, recorta e desvira aqui pela essa abertura e depois passa pra ficar assim, ó, bonitinho. Abertura aqui ficou belezinha, não ficou desfiada. Essa daqui eu não tô nem achando a abertura, de tão bom que ficou o corte, tá bem aqui o corte, ó, tá vendo? Então, aí prepara a florzinha e aqui eu esqueci mesmo de colocar as linhas das outras cores. Eu me atentei tanto para colocar a linha marrom que eu esqueci que eu ia precisar de outras linhas. Aqui nessa, gente, ó, eu fiz um pontilhadinho, tá? De bordadinho aqui nessa flor. Se você quiser fazer aqui, você faz também, tá bom? Porque a pessoa esqueceu, né? Deixa eu botar a linha aqui, eu ia botar aqui, eu acho que eu ia botar um rosa ou um amarelo, não sei. Então, eu vou só dar uns pontinhos aqui pra grudar aqui. Eu vou entrar aqui pela abertura, com a linha normal mesmo. E vou dar uns pontinhos aqui pra prender. Fica mais bonitinho fazer bordado, tá? É porque eu esqueci de botar as minhas linhas aqui. As agulhas já preparadas. Água? Não. Porque a voz tá sumindo? Não. Quando a voz sumir, tu me avisa, que às vezes eu tô aqui e não tô nem percebendo que a voz tá sumindo. Ó. Mas aqui são uns pontinhos. Só pra prender esse miolinho, tá? Faça um pontinho de bordado bonitinho, se vocês forem colocar. Dá pra colocar uma borboletinha. Eu pensei numa borboleta, mas aí tava sem tempo.
de fazer um desenhinho e fazer um molde e tudo mais, fazer uma coisa diferente. Mas dá pra colocar uma borboletinha, enfim, dá pra colocar muita coisa, né, gente? Fazer com um tecidinho bordado, vestir, o bordado não, como é um tecido estampado bem bonitinho, também dá, né? Aí não tem necessidade de colocar um aplique, não é isso? Ó. Eu tenho um coração vermelho aí cheio de linhas normais. Traz pra mim aqui que as minhas linhas já estão acabando também. Por favor. Obrigado. Olha, cadê? Deixa eu achar onde está a abertura aqui, para não botar a abertura pro lado errado. Aqui, as duas aberturas aqui. Aí eu vou colocar assim, ó. E vou prender aqui essas folhinhas. Com pontinhos mesmo, tá? Vou deixar essa linha aqui, porque daí eu vou usar ela mesmo para colocar aqui, tá bom? No vestidinho, olha. Eu gosto de colocar depois que eu vestir o vestido ali, porque daí eu vou saber a posição melhor da flor. Ó. Vou colocar aqui. Ela tem um quadril largo, né? Fica parecendo que tá pequeno, mas não tá. Depois que subir, ela fica normal. Ó. Aí vai ajustar aqui pra essa marcação, tá vendo onde tá a marcação? Subir mais um pouquinho aqui. Opa, opa, opa. É só arrumar. Arrumou, pronto. Gente, aí eu coloco aqui. Só que eu só vou colocar isso aqui depois que eu colocar os bracinhos. Por quê? Porque senão vai ficar engatando a linha. Não é legal. Então, a gente vai o quê? Vai primeiro fazer a parte, né, dos bracinhos. Depois a gente coloca a aplicação aqui, porque senão fica engatando, tá bom? Você pode também fazer a aplicação costurada na máquina? Pode. Eu só queria fazer costuradinha mesmo na mão, tá bom? Ela aplicada aqui. Então, para isso, agora eu tenho uma agulha daquelas grandonas e tenho aqui, gente, fio encerado. Quem já fez aula comigo sabe que toda vez que eu vou usar fio encerado para colocar bracinho ou perninha, sabe que eu pego o fio encerado e abro ele. O fio encerado é a junção de dois fios. Você enrola, é um fio enrolado, e você desenrola. Pega um pedaço e desenrola. Aqui eu só tenho um pedaço. O outro pedaço eu sempre guardo para usar depois, olha, tá bom? Eu gosto de usar assim. Quem quiser usar normal, ele mesmo do jeito que vem, né, usa. Porque eu só tô avisando, tá? Pra de repente você olhar, mas tá diferente esse teu fio encerado. É isso, é que é só uma parte do fio encerado aqui, tá bom? Então, o bracinho, olha, a gente vai colocar ele aqui um pouquinho abaixo da blusa, tá bom? Ó. Certo? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, cadê? Que eu tenho a marcação, o bracinho vai ficar na marcação. Deixa eu só fazer aqui a marcação por esse lado, só para vocês entenderem. A marcação tá mais ou menos aqui embaixo, tá? O vestido tem que ficar um pouquinho acima, coisa de 1 centímetro acima da marcação. E aí o bracinho fica aqui. Eu vou botar aqui um alfinete e aqui um alfinete. Aí você posiciona com o alfinete aqui e dá uma olhadinha para ver se o teu bracinho tá numa posição legal, se não tá um bracinho mais embaixo, um bracinho mais, né, para cima, outro mais ali, tá, não, tá tudo ok. Então, se tá tudo ok, então vamos colocar o bracinho. Aí eu vou entrar aqui por trás
pela parte de trás, que seria aqui a parte de trás, ó. Vou sair ali. Também o que seria a parte de trás. Olha, por que que eu gosto de usar só uma parte do fio cerado? Porque quando eu tiro o outro fio, quando eu desmembro ele, sai um pouco da cera que tem nele, né? Porque é fio encerado porque tem cera. Então, se eu tiro um pouco da cera, quando eu vou puxar esse fio aqui, não sai uma punhado de enchimento. Tem uma raiva que quando eu vou puxar, quando eu vem um monte de enchimento junto com o fio. Por quê? Porque é com cera, e a cera gruda no fio encerado, aí faz aquela lambança. Eu não gosto muito, me incomoda isso. Mas para quem não se incomoda, tá tudo bem. Ou para quem de repente não acontece isso, porque comigo normalmente sempre acontece. Então, ó, passei aqui pelo bracinho. Aí eu vou passar aqui. Vou vir aqui pro outro lado. E daí eu vou colocar o outro bracinho. Eu estou colocando na posição certa, né? Porque às vezes eu coloco na posição errada. Presta atenção. Não faz as coisas direito e dá nisso. Meu fio tá meio curto, ele tá saindo da agulha, mas tudo bem. Aí aqui eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês quiserem dar uma segunda volta, deem uma segunda volta, tá? Não tem problema nenhum. Eu só aconselho a dar a segunda volta passando sempre pelos mesmos buracos. Não vai fazer outros buracos, tá bom? Passa pelos mesmos buracos. Aqui eu vou passar só uma vez, só para terminar logo, ser rapidinho. Aí aqui eu vou dar um nó. Eu dei um nó, já dei uma volta. Deixa eu só dar uma olhada para ver se os bracinhos não ficaram muito apertados. Opa, ficou muito apertado. Puxei aqui e soltou. Deixa eu ver. Vai ficar pronto assim. Deixa eu dar um nó. Vou dar um segundo nó. Normalmente eu pego uma agulha menor, grossa também, só que menor, tá? Coloco de novo aqui de um lado, ó. E vou procurar aqui o buraquinho, ó. Tenho bem aqui o buraquinho, tá vendo? E vou sair aqui. Eu gosto de fazer isso com uma agulha menor, porque daí também o buraquinho fica menor aqui na saída. Certo? Aí aqui, ó, eu vou entrar primeiro, como a minha linha tá pequena, eu vou entrar primeiro com a agulha. Vou sair no mesmo buraco, pra não ficar fazendo um monte de buraco no pobre do coelho. Ó. Aí eu vou entrar com a agulha aqui, a linha na agulha. E puxo, ó. E daí eu tiro a linha. Passar aqui um alfinete só pra fechar mais o buraquinho que ficou. Aí vamos dar uma arrumadinha aqui. Uma arrumadinha aqui. Tirar os fiapinhos. E aí depois que eu fiz isso, é que eu vou fazer o que? Eu vou colocar a aplicação. Porque daí eu vou dar uma olhadinha na posição que eu quero. Tá bom? E aqui eu vou fazer uns pontinhos. Vou pegar aqui o vestido. Gente, pega só o vestido, tá? Não é porque também vai ficar tudo uma coisa só aqui, que não vai ser um coelho de tira roupa, põe roupa. Que daí tu vai pegar o coelho, que também não tem necessidade.
Eu vou dar uns pontos aqui só para segurar aqui, mas aí você vai fazer o quê? Vou dar uns pontinhos menores para ficar bem mais fixo isso daqui, tá bom? Aqui eu vou dar só uns pontinhos só para segurar aqui. Vou dar um arrematezinho, rapidola. Pronto. Aqui. Você vai fazer todo o contorno, vai pregar bem direitinho essa aplicação, tá? Não vai fazer aqui. Só tô mostrando como é que razoavelmente é pra fazer. Só tô dando uns pontos só pra segurar, mas aí você vai pregar ela bem pregadinha pra ficar bonitinha e não correr o risco de cair, da criança puxar isso aqui e sair, ó. Essa daqui, por exemplo, tá bem presa, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ela tá toda presa aqui no vestidinho, tá bom? Ó, tá bem, certo? Então, olha, aqui tá pronta a nossa coelhinha. Tá faltando alguma coisa nela? Agora eu tô olhando pra ela. Não, tá faltando nada. Eu acho que as bochechinhas, gente, que eu tô olhando aqui, tá faltando. Depois eu dou um jeito de bordar essas bochechinhas. Ó. Olha a diferença do tamanho, tá? Fiz ela maiorzinha, que é pra vocês fazerem maiorzinha também. Totônia. Oi? A Totônia. A Totóia? Ah, meu marido tá chamando ela de Totóia. Não sei porquê. Totônia. Totona? Totônia. Totônia. A Ah, meu companheira Deus. do Totônio. A companheira do Totônio. Meu Eles Deus. são cambota. Só porque é cambotinha as pernas, gente. Olha só que situação. Tá bom? Então tá aí, olha. Eu gostei bem desse tamanho. Ficou bem interessante, ó. Um tamanho legal. Né? Olha que bacana. Tá faltando as bochechas, que depois eu faço. Cismei que as bochechas estão faltando. Tá bom? Gostaram, gente? Ficou legal, né? Acho que agora a gente já pode ir para os finalmente. Vamos trazer aqui. Gente, eu tô apaixonada por essa estampa. Eu acho que agora listradinhos. pode ativar os comentários, né? Já. Primeiro pra gente saber o que tá rolando. Bom, gente, não se esqueçam, tá? A nossa belíssima dupla que foi apresentada hoje, tá bom? A aula já está disponível lá no Hotmart. E também estão de promoção. Você vai aprender a fazer a boneca, os cabelos diferenciados, as roupas, a botinha aqui da Dora, que tá muito fofa. Adorei essa botinha. Também Gente, eu quero que tu faça uma pra mim. Preta. olha que linda. Tá dando pra ver ela aí? Tá pegando, enquadrando bem? Tá. Tá. Tá, gente? Olha. Ah, uma tristeza. Aí tem o cabelinho aqui dela, gente, olha, tá? Esse chapéuzinho aqui não é uma coisa fixa, dá pra tirar, dá pra fazer ela sem ser uma menina cogumelo também, né? E a gente tem a outra, que é a Duda, que tem um cabelo de lã, que, como eu falei, é um material mais acessível. Se bem que ali é tecido, né, gente? É um material também bem acessível. E aqui é a Duda, com esse vestido dela belíssimo. Tem esse avental, esse cabelo aqui com lã, uma lã bem gostosinha. Essa lã tá muito legal de trabalhar. A forma também que foi feito, tá uma forma bem bacana, como eu falei. Depois dá pra usar a mesma forma que eu coloquei esse daqui e fazer um outro corte de cabelo, né? Um chanelzinho, enfim, né? Aí vocês vão brincar de cabeleireira e fazer os cortes aí que vocês desejarem. Pode? É, né? Então é isso, gente, ó. Qualquer dúvida sobre as aulas que estão em promoção, a aula aqui da nossa menina cogumelo Dora. e a nossa Duda ali, a menina, tá? Menina. Chamem, que daí eu passo o link. Pra quem tá assistindo a live, vai receber, a aula já tá no valor promocional. Quem tiver assistido a live, diz, já que eu assisti a live, eu quero mais um desconto. Aí me manda que eu vou passar o Estão cupom. perguntando se vai ter cupom. Pois Vai ter é, pra cupom? quem tá assistindo a live, me toma, manda mas- mensagem
Que daí eu digo, além do desconto que a aula já tá, porque toda vez que eu lanço uma aula, eu lanço no valor promocional. Lembrando, acesso vitalício aos moldes e aos vídeos pelo Hotmart, não é mais grupo do Facebook. Pronto. Tenho dito. E Gente, brigadão por vocês estarem comigo aqui. Mas essa aulinha free. Gente, a primeira live do ano, né? é. Primeira live do ano. Olha que legal. Vamos para outras. O ano passado eu engatei bem, né? Fui fazendo uma live uma atrás da outra, tá. Aí eu tive que dar uma parada. Final de ano, início do ano. E agora que parece que o meu ano está começando. Tá bom? Beijos, qualquer dúvida sobre a aula do Pato, sobre a aula da Dora e da Duda, são as duas bonecas na mesma aula, tá? Sobre o nosso coelhinho de hoje, mandem mensagem no WhatsApp. Olha que lindo. Tchau, meninos! Tchau, meninas! Preguiça. Tchau! Obrigado, gente! Fecha direitinho no